Pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos ao meu canal. Pessoal, hoje eu vou fazer um vídeo falando um pouquinho sobre suculentas com folhas murchas. Pessoal, já fiz vários vídeos aqui sobre esse tema e esse tema realmente ele vai ser sempre uma rotina, né? Porque a rega é um dos principais pontos para você ter um cultivo perfeito. E se você errar na rega ou por algum outro motivo, né, aconteça algo com a sua suculenta que ela fique totalmente desidratada, passando, né, falta de rega, ela vai ficar sempre feia, não vai desenvolver por causa dessa falta de rega. Então, pessoal, o que acontece? Muitas vezes as pessoas, por medo de estar regando suas suculentas, eu gostaria de ressaltar com vocês aqui antes, pessoal, essa cor. Olha isso. A minha Crassula Capitella Campfire, olha que contraste, pessoal, que eu tô encantada com ela demais. Nossa, olha que lindeza, verdinha no miolo, as folhas mais velhas vão começando a ficar assim, ó. Olha que coisa mais perfeita, pessoal. Tá linda demais essa floreira, uma floreira bem grande. Olha só o tanto de roseta que ela tem. E agora ela já começou a ganhar esses mesclados aqui, ó, cada vez mais avermelhado, né? Bem vermelho assim nas bordas. Nas partes mais novinhas, ela demora mais a ganhar cor. Ela ganha cor mais nessas partes aqui. Eu não aguentei, eu tive que mostrar para vocês em primeiro lugar aqui. Então, voltando ao tema, a gente às vezes deixa de regar muito com medo, né, da suculenta, de perder a suculenta. Isso acontece mais com quem está iniciando, né? Às vezes fala assim, uma vez na semana, as pessoas falam, rega uma vez na semana, que aí não tem erro. E você vai e mantém essa regra, né, uma vez na semana. Só que isso, pessoal, eu sempre falo, repito, nunca põe regra. Rega a sua suculenta quando elas estiverem seca. Às vezes elas precisam de rega todo dia, né? E como você só vai regar no outro final de semana, rega ou então uma vez na semana, e você vai marcar um dia, nunca faça isso, porque você vai matar a sua suculenta. Tá vendo aqui a minha? Eu tô regando ela todo dia. Agora o sol tá tão quente, pessoal, mas tão quente que durante o dia o ar tá muito seco. Essa aqui perdeu umas folhinhas aqui, ó. Ó. O ar tá tão seco que eu tô regando toda noite. Toda noite eu tô chegando do trabalho e tô regando as minhas suculentas, né? Porque elas estão necessitando de rega. Hoje elas amanheceram tudo molhadinha. Olha só como que elas ficam. Quando a gente molha durante a noite, elas hidratam, né, pessoal? Elas amanhecem todas hidratadas. Aí ela aguenta muito bem o dia todo de sol quente, de calor, o ar seco. Elas ficam muito bem, mas não façam essa regrinha de uma vez na semana, 2 vezes na semana. Não conta, não conta as regas, não. Mantenha assim, ó. A minha suculenta tá seca, eu vou molhar ela, independente de quantos dias, ou se foi ontem que eu reguei, eu vou regar de novo. Porque aí você vai ter suculenta saudável. Vai ter suculenta que vai crescer, vai desenvolver bem, né? E a gente, às vezes, peca por medo, a gente vai e diminui as regas dela e elas começam a sentir mesmo. O que vai acontecer? Elas vão buscar sempre a água que tá, né? Por exemplo, aqui, ó, essa folha de baixo. Por que ela desidrata primeiro? É porque a raiz vai buscar sempre, ela vai buscar água na primeira folha. Sempre já fiz vários vídeos aqui falando sobre isso, mas não tem problema nenhum eu fazer de novo, né, pessoal? Porque tá sempre chegando pessoas. E sempre vai ter dúvidas, sim. Então, essa folha que eu joguei aqui, ó, tá totalmente desidratada. Ela não vai desidratar, por exemplo, uma folhinha aqui do miolo, não. Ela não vai alimentar dessa, ela vai alimentar sempre das folhas de baixo, então de baixo para cima. Se você viu, então, que todos os dias sua suculenta tá com as folhas de baixo desidratadas, ela aparece bem aqui, né? Ela tá com uma aparência bonita, tá bem, mas aqui as folhas de baixo continuam desidratadas, ou ela tá faltando rega, né? Você tá regando muito pouco,
ou ela está com problema na raiz. Não tem outro fator que faça com que ela seque essa folha de baixo, pessoal. Se ela continua murcha, é isso. Aí o que você vai fazer? Aumenta a quantidade de regas durante a semana, né? Vai regando mais vezes. Olha o substrato, tá muito seco, rega até a água escorrer embaixo do vaso. Depois que o vaso, aí você faz esse teste durante uma semana, 2 e vai observando. Ela tá ficando mais bonita? Mantém essa rega, né? Se você tá vendo que não tá melhorando nada, ela continua com folhas desidratadas e não tá mostrando nenhuma modificação, aí sim é a hora de você retirar ela do seu substrato. Você vai retirar, trocar o seu substrato e olhar também a raiz. Porque geralmente, quando ela tá com problema na raiz, ela também mostra através das folhas. Toda vez que suculenta tá com problema de raiz, são as folhas que dão o sinal pra gente, né? Ela começa com folhas murchas, você rega, rega, rega e ela não recebe água. Por quê? A raiz não tá absorvendo. Às vezes o caule tá com fungo e ela não absorve nada. Então é uma suculenta que tá candidata a morrer, né? Então ela vai ficar sempre perdendo ali as suas reservas, né, de água, e ela vai, se você não olhar a tempo, ela morre. Eu faço sempre isso aqui, pessoal, muitas vezes, já fiz várias decapitações por causa de suculenta com folhas murchas, né? A gente observa, tá com folha murcha, eu já sei aqui a quantidade que eu tô regando, então eu já vou direto na raiz. Aqui, quando eu vejo isso, eu já sei que no meu cultivo aqui, não vai ser falta de rega, não, porque já tem esse método, né? Essa forma de manter ela sempre quando o tempo está extremamente seco, regas diariamente, sem medo, né? Tá seco demais, elas precisam de água sim. Agora, tem aquelas exceções, sim, pessoal, que às vezes são suculentas tão saudáveis e tão fortes e resistentes, que às vezes ela pode estar seca hoje e eu não rego também, entendeu? No caso, essas minhas aqui, ó, que é a minha adorne, a minha paquivéria glauca, são plantas super resistentes. A minha fantome, né, a minha graptovéria fantome, às vezes elas estão muito secas, eu passo assim e vejo que elas estão completamente secas, mas eu não rego, eu não corro para molhar elas não tenho essa preocupação, né? Claro que quando eu estou regando aqui as minhas plantas, eu já rego todas que são, né, que tá ali perto, que estão secas, eu estou regando. Só que se for para eu observar que os outros vasos estão úmidos, por exemplo, eu chego aqui, tem um vaso que está totalmente úmido, eu não vou regar geral, não. Né? Aí eu já vou regar somente aqueles vasos que estão precisando de rega, né? Porque tem sempre um ou outro que mantém a umidade por mais tempo. Aí o que a gente faz? A gente não vai regar aquele, a gente pula, né? Rega um, não rega o outro, até mesmo porque depende muito da quantidade de substrato também. Às vezes a bacia é muito grande, né? Ela mantém a umidade por um tempo maior. Então você não precisa. Eu sempre retiro o matinho quando eu tô gravando. Então aqui, ó, às vezes essa bacia ela é muito grande, né? Às vezes tá seco aqui por cima, eu não rego não. Mas quando eu vejo que tá muito seca mesmo, eu tenho um palitinho aqui que eu sempre passo. Às vezes eu passo ele assim e vejo que tá muito seco. Às vezes assim por cima dá pra ver que elas ficam um pouco opacas. Eu taco água sem dó, pessoal. Não tem dado errado não, né? Como vocês podem ver, graças a Deus estão todas muito bonitas. Então não tô regando aqui com excesso e nem tá faltando água não. Então elas estão muito bem, né? Estão indo muito bem. Aqui embaixo, pessoal, tá vendo? Folhas amarelas por baixo assim, ó, não precisa preocupar. Folhas velhas, né? Olha. Aí a gente retira. As folhas de baixo vão sempre envelhecer, não precisa ficar preocupado com isso. Elas sempre vão envelhecer primeiro. Agora, se tivesse aqui no meio, já seria um problema, né? A minha Green Rose tá aqui, ó, tá linda. Eu até cortei a haste dela aqui pelo meio mesmo, mas depois ela seca e ela solta. Ela dá muita haste floral o ano inteiro, ela não para de florir. Eu sempre tiro porque eu só tenho ela. Eu não gosto que ela fique esgotando, né?
por causa da sua floração, não. Então, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se você gostou, se inscreva no canal, deixe o seu joinha também para mim, né? Que é muito importante para colaborar com o meu canal e para a gente estar sempre juntos aqui diariamente fazendo vídeo para vocês, né? Espero que vocês tenham gostado e também compartilhe meus vídeos com pessoas que vocês conhecem aí, sabe, que amam suculentas também. E até o próximo, se Deus quiser. Fiquem todos com Deus. Tchau, pessoal!